Buenas noches compañeros, buenas noches doctor. Vamos a continuar con tipos de maltrato infantil y síndrome de niño sacudido. Va a haber diferentes tipos, como va a ser el físico, que va a ser cualquier acto no accidental que provoque daño o enfermedad en una situación grave. Formas va a ser lesiones cutáneas, por ejemplo la equimosis, heridas y hematomas. Y la negligencia va a ser desatender las necesidades y deberes de guarda del niño. Luego vamos a tener lo que es el psicológico emocional, capaz de originar cuadros psicológicos psiquiátricos para afectar a sus necesidades según los diferentes estados evolutivos. En forma va a ser rechazar, ignorar al niño, aterrorizar o aislarlo. En omisión o negligencia va a ser la atención de necesidades, ejemplo el cariño, la estabilidad y la seguridad del niño. En tipos de maltrato infantil vamos a tener también lo que es sexual, la implicación de niños en actividades sexuales para satisfacer las necesidades de un adulto. En formas vamos a tener con contacto físico y sin contacto físico. Con contacto físico vamos a hablar de las violaciones y los toques impúdicos. Y sin contacto físico, el acto sexual en presencia de un niño o seducciones verbales. En omisión vamos a tener lo que es no atender su protección o no dar credibilidad a lo que el niño vaya a hablar o a contarle a su mamá, ¿no? La violación química va a tratar por intoxicaciones intencionadas o malos tratos químicos. Entre estos vamos a tener los tóxicos, que son el alcohol, los barbitúricos, tranquilizantes, hipnóticos, que con estos consiguen comportamientos favorables para la práctica de la mendicidad. Luego tenemos el síndrome de Mannhausen, que es aquella situación en la que el padre provoca o inventa síntomas al niño que llevan a que los lleven al médico y los sometan a estudios o investigaciones inútiles que no van a servir de nada, poniendo en riesgo la vida de los niños. Ya vamos a tener lo que son los indicadores del maltrato, como ser en el maltrato físico, lo que va indicado hematomas, contusiones, cicatrices de objetos. En el maltrato psicológico, problemas de inapetencia, sueño, el control de esfínter. En la negligencia y abandono, el retardo en el desarrollo psicomotor del niño. También va a presentar lo que es hambre permanente. Y en el abuso sexual vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual o irritación en los genitales. En los factores etiopatogénicos, las víctimas van a ser entre la edad de 2 a 7 años. Mayormente se habla del primer hijo, a veces los hijos no deseados, por así decirlo. En adopciones o niños que llegan a nacer con alguna discapacidad que van a sufrir estos maltratos. Los autores, ¿quiénes van a hacerlo? Van a ser los padres jóvenes que no hayan estado preparados para la llegada de su niño, los padrastros y también el estatus social. El diagnóstico desde el punto de vista del médico va a ser clínico. El síndrome del niño maltratado debe ser sospechado siempre que se encuentre un niño con edad inferior a los 5 años más o menos, que van a presentar lesiones físicas, lesiones traumáticas de explicación no conveniente o que no consistente con lo del padre. Puede ser que nos digan se ha caído, pero las lesiones no demuestren eso, ¿no? El aspecto del niño va a ser con un aspecto descuidado en su higiene, en las vestiduras y que muestren actitudes de recelo o de temor en el niño. Ya, el síndrome del niño sacudido, en el 1974, un cardiólogo estadounidense llamado John Caffey ha descrito un cuadro clínico caracterizado por hemorragia intracraneal e intraocular asociado al daño neurológico permanente y el retardo mental como consecuencia de un sacudimiento.
parte del niño golpeado, se trata de niños pequeños menores a 2 años, de edad en particular, lactantes menores de 6 meses de edad que llegan a ser sacudidos intencionalmente. Es una forma de lesión severa en el encéfalo producido por el rebote del cerebro dentro del cráneo del bebé cuando éste es sacudido, y se observan lesiones cerebrales como inflamación, hemorragia intracerebral y presión intracraneal. El diagnóstico de esto se basa en una historia clínica detallada, un examen físico prolijo, porque en este síndrome no vamos a ver lesiones como hematomas y eso, ¿no? Y exámenes complementarios. El motivo de consulta van a ser un 45% de las convulsiones, el compromiso de conciencia en un 43%, alteraciones del patrón respiratorio en un 34%, el niño va a presentar letargia, irritabilidad, hipotonía, incluso va a haber una postura de opistotros. Y vamos a hacer estudios complementarios como ser la radiografía de cráneo, una tomografía, radiografías de tórax y huesos largos que están destinados a detectar lo que son fracturas múltiples en distintas etapas de consolidación. Antes de que pasemos a este tema, lo más importante en la parte legal, bajo lo que es el maltrato del niño, es la evaluación tanto física como psicológica. Ustedes van a ver en este ámbito prácticamente que vienen los niños y muchas veces son sumisos, no son extrovertidos, no son introvertidos, no hablan mucho, no son hiperactivos. Si nosotros vemos un niño menor de 5 años que está estático, no es activo, no es activo, prácticamente hay que preocuparnos. Tengamos en cuenta, como su compañera ha dicho, hay el maltrato físico y el maltrato psicológico y el maltrato también por negligencia. Ustedes ya han llevado pediatría, ¿no es cierto? Y en pediatría hay 3 diagnósticos que tenemos que hacer. Uno va a ser que es el patológico, el otro va a ser el estado nutricional, si está gordito, si está flaquito, ¿no es cierto? Y el otro es el diagnóstico inmunológico. En caso si digamos viene una mamá trayendo a su niño a consulta de 3 años y que no cuente con ningún tipo de vacuna, ¿es maltrato o no es maltrato? Sí. Es maltrato, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando viene un niño, así sea con una marca de síndrome, también es un maltrato físico. ¿Cuál es la postura que debemos tomar nosotros? Además de investigar el origen, tenemos que hacer la denuncia del DNA, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Actualmente está en vigencia la ley 548, la ley del niño, el Código Niño, Niña, Adolescente, que tiene 348 artículos, y entre uno de esos artículos hace prevalecer el derecho de los niños, ¿no? Y entre sus derechos fundamentales está el derecho de la protección por parte del tutor. Entonces, si nosotros obviamos en la consulta a un niño que está con lesiones equimóticas, por decir, y se llega a complicar a futuro, o llega a un hospital de tercer nivel complicándose, a nosotros nos pueden procesar. ¿Por qué? Por omisión, por negligencia, porque no hemos hecho lo que corresponde según las normas de atención clínica emitidas por el Ministerio de Salud. Entonces nosotros tenemos que manejar y trabajar prácticamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Siempre es bueno que ustedes también sepan lo que es la ley 548. ¿Ya? Prácticamente la Defensoría trabaja con es un equipo de 3 personas, ¿no? Donde va a haber una valoración jurídica, una valoración psicológica y una valoración social. Y nosotros aportamos con lo que va a ser la valoración clínica, ¿no? En muchos casos se ha visto también lo que es la agresión sexual. ¿Qué es la violación, hemos dicho? Ya hemos llevado a la anterior clase, ¿no? Es cuando abuso a menores de 14, yo diría menores de 18, mayores de 14. Cuando es menores de 12 años y es violación infantil, ¿no? Entonces la sanción es también es un agravante más que tiene para su pena privativa de libertad. Entonces, si nosotros no hacemos lo correcto, prácticamente a nosotros nos van a iniciar un proceso administrativo por un lado y un proceso penal por complicidad. Es mejor ir de testigo que de denunciado o demandado. Entonces siempre, no se olviden eso, cuando vayan a los hospitales,
ven un niño que está maltratado o ven casos de violación con embarazadas menores de 18 años, lo primero que tienen que hacer, llamen al DNA. A los médicos que están, díganle, llamaremos al DNA, hay que informar. ¿Ya? Continuamos, por favor. Agora vamos falar sobre transtornos da sexualidade. Antes de para falar do que é transtorno, temos que saber o que é o normal, o que é o conceito de saúde por la OMS. Então, se vou ler, porque isso é um estado general de bem-estar físico, mental e social, e não de mera ausência de enfermidade ou doença, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e suas funções e processos. Ela a capacidade de desfrutar de uma vida sexual satisfatória sem riesgos e procriar e a liberdade para decidir a ser ou não a ser, quando e com que frequência. E, además, o desenvolvimento da vida nas relações personais e não meramente assessoramento em matéria de reprodução, enfermidades e transmissão sexual. Conforme Macy Benjamin e Burton, sexualidade sana se compõe de 3 elementos, onde podemos desfrutar de uma atividade sexual reprodutiva e com ética na vida personal e social, sem temores, ausência de temores e sentimentos de vergonha, culpa ou crenças infundadas. Fatores também psicológicos que ligam a reação sexual ou que perturbem estas relações. E, por terceiro, a ausência de transtornos orgânicos, de enfermidades, deficiências que entorpeçam a atividade sexual e reprodutiva. Aqui vamos falar três termos bastante importantes, o que é sexo, sexualidade e sexologia. Neste caso, a sexualidade constitui uma dimensão fundamental da pessoa humana e não pode ser vista como uma conduta meramente instintiva. Encerra em várias configurações. Podemos dar as vertentes em biológico, psicológico, social e cultural e antropológico. Então, se sexo é uma condição orgânica que distingue o macho de la hembra em seres humanos, em os animais e plantas. Sexologia é um estudo da vida sexual humana desde o ponto de vista genital, fisiológico, general e psicológico. E a sexualidade, aqui já se faz da parte integral do ser humano, desde que nasce, por toda a vida, desde a adolescência, e a sexualidade se manifesta em grande medida através dos câmbios da vida. Isso é um conceito de Freud, não é que há potências de sexo, várias coisas assim, e que se vai desenvolvendo com o tempo. E de maneira de pensar, relacionar-se com os demais. Os transtornos sexuais pode ser um estado comportamental, funcional ou comportamental, que vai ser diferente daquela primeira parte que era sana. Temos aqui as parafilias. Essas parafilias se caracterizam por uma ativação sexual anti-objeto ou situações. Que, por exemplo, a pessoa com pessoa vai haver um sexo, né? Vai ter a sexualidade. Porém, neste caso de parafilias, será ativado por objetos ou situações que vão vai sair fora da parte natural, normal do comportamento e das atividades recíprocas aceitas pela sociedade, pelas pessoas. Está mais ou menos assim. E as disfunções sexuais já se caracterizam por inibição do desejo sexual e câmbios psicofisiológicos que caracterizam o ciclo da resposta sexual. Então são duas coisas diferentes. Aqui, para entender um pouco, parafilia provém de vozes gregas, é um amor paralelo do normal para ao lado de e fedes amor. E carece de conotações pejorativas ou morais.
Só isso. Vamos explicar melhor, se eu vou para passar. Há uma evolução da história das parafilias que desde o século XIX era um pecado. Depois na psiquiatria dizem que era um transtorno orgânico como, por exemplo, a sífilis. Esta parafilia é uma coisa que não aceita pela sociedade, não aceita pelas pessoas. É um problema mais orgânico, não é um problema de pecado. Em Freud, já em princípio do século XX, ele já disse que era um conflito inconsciente, expressado de forma inadequada. Conflito inconsciente, expressado de forma inadequada. Já a ciência, em finais do século XX, diz que os fatores psicológicos implicados em períodos de aprendizagem e estabelecimento das condutas sexuais. Então, é uma coisa, pecado, depois transtorno como orgânico, depois um processo inconsciente e depois, que essa foi, é um fator psicológico implicado em um período de aprendizagem da sexualidade, do estabelecimento da conduta que vai se haver. Bien. Para falar agora mais, para esclarecer para parafilias, são comportamentos sexuais caracterizados por excitação do sujeito diante de objetos e situações que não formam, como disse, parte dos padrões sexuais habituais. Então, se pode haver o quê? Um comportamento um pouco, vamos dizer, diferente do normal ou do aceito. É um transtorno tipicamente masculino e, na verdade, não afeta a resposta sexual. É uma desviação de eleição da relação com pareja. Normalmente deve produzir, conforme o OMS, a angústia e dano de outro indivíduo. E Monen e Hertz definem estados psicossexuais, reatividade obsessiva, um estímulo desusado, inaceitável, independente do que buscam manter uma situação sexual a fim de facilitar o orgasmo. Então, a parafilia, ele vai se utilizar de outros processos para se satisfazer, objetos, pode ser angústia, dano ao outro ser, é isso que vai formar essa parafilia. Então, como disse, aqui há uma característica da ICM-4, que temos A e B, a presença de repetitivas intensas fantasias. A pessoa vai ter intensas fantasias sexuais, tipo excitatório, e impulsos de comportamentos sexuais. Pode ser, como disse, objeto não humanos, sofrimento, humilhação de um mesmo ou de uma pareja, e pode ser incluso de ninhos ou de outras pessoas que não consentem, que apresentam durante o período de 6 meses. Então, isso é importante. Objeto, sofrimento, humilhação, pessoas que não consentem e, importantíssimo, por um período de 6 meses. E por B, impulsos, comportamentos, fantasias, sempre por DSM-4, terem que provocar um mal-estar significativo, um deterioro social, um laboral ou de outras áreas importantes do indivíduo. Aqui, mais uma vez, repetindo, que são repetidas e intensas fantasias sexuais, tipo excitatório ou impulsos de comportamento. Então, ele pode ser. Se for por objeto, podemos entrar numa categoria de fetichismo. Se for sofrimento e humilhação, masoquismo, sadismo. Quando tratamos de pessoas que não consentem, claro, pedofilia, ninhos principalmente, e este período, como já falado, 6 meses, vão ocorrer o quê? Fantasias estranhas e visuais, e que vão se converter como principal eixo da conduta erótica. Para essa pessoa é importantíssimo essas coisas. Aqui vamos falar de algumas sinônimos e conceitos afins, que é a perversão sexual. Perversões sexuais
são sintomas patológicos. O indivíduo não tem angústia, não tem sofrimento, nem luta, está em sintonia com ele mesmo, está bem para ele. As desviações sexuais, eu já vai estar assim, dizendo que equivale a separação entre a norma e o normal. Ele vai estar alejado de fontes de caminho esperado comum, habitual, familiar. Aquilo, como disse, essa desviação vai estar distante do que é normal, do que é esperado pela família, comum, habitual, essas coisas. Já quando hablamos de anomalias sexuais, essa foi proposta por Gannon e Simon como 3 tipos em 1967 de condutas sexuais. Eu vou passar as 3 condutas. Uma que são anomalias normais, socialmente reprovadas, muito comuns, por exemplo, masturbação, as relações pré-matrimoniais, contatos orogenitales heterossexuais, juegos anais, sexo em presença de outro, promiscuidade, hasta relações extramatrimoniais. Socialmente reprovadas, tá vendo? Lá B já são subculturais, socialmente estruturadas, mais reprovadas aún, que é o quê? Intercâmbio de pareja, sexo grupal e homossexualidade. Agora, com a relação às anomalias patológicas, incesto, isso é completamente patológico. Incesto, contato sexual com ninhos, exibicionismo, o voyeurismo, as injúrias agressivas, sadomasoquismo, a bestialidade, a urolagnia, lacoprofilia e travetismo e a necrofilia. Esses termos, não se preocupem, que o Franklin vai abrir mais. Aqui, continuando, houve alguns filósofos, algumas pessoas assim, que tentaram, vamos dizer, modificar, cambiar os termos, de modo que se quedasse um pouco mais adaptável para a sociedade. Por exemplo, alteração sexual. Gallardo disse, de um padrão sexual, que são distâncias de médio estilo, vamos substituir por um complemento. Então, essa alteração sexual, vamos dizer que é um complemento que esta pessoa vai utilizar, complemento. As condutas excepcionais, como perversão, vamos falar como aberração, aí Giraldo que propôs isso. Como preferência sexual, vamos falar sobre opções livres, mas para quedar-se um pouco mais leve, vamos dizer, não? E nas variantes sexuais, antes havia algumas questões que a homossexualidade era tratada como um transtorno mental. E Freud veio e considerou que é uma mera variante das preferências sexuais. Portanto, tampouco se tratará de uma parafilia, e antes era tratado como uma parafilia. Causas. Quais são as causas? Não se sabe. Não está muito bem estabelecido. Espero que uma das questões apontadas seria a atmosfera familiar, a repressão dos padres, a maneira de, quando as infantil têm roubos sexuais, tratado com repressão. Então, para enfrentar tudo isso, tem que haver uma inteligência, uma naturalidade para tratar e prevenir, para não se reprimir essa sexualidade natural, como se diz. Então, como se surge na infância e na primeira adolescência, os padres são os mais responsáveis por esta condução desta situação para não reprimir e não causar para filhos. Então, por diálogo, conhecimento dessas possibilidades. Diagnóstico. Veja a foto. És tu? Não, sou eu. Não, sou eu. Em nível psicológico, podemos apresentar mal-estar. Não se apresenta mal-estar, muitos deles não têm mal-estar. Nada, não se passa nada. Em câmbio, outros têm vergonha, depressão e
tem esse problema de consciência. Em âmbito clínico, os pacientes que mais consultam são os pedófilos, seguidos dos exibicionistas, os voyeurs, e a menuda causa de pressão social e policial também, não? Porque não estão assim livres, espontâneas na busca. Para diagnosticar, requer que constitui uma perturbação, falamos com uma perturbação nesse caso, para indivíduo que se apresente pelo menos 6 meses, como já foi dito, e não se conhece a etiologia. Rara vez se diagnostica a clínica. E aqui, como disse, mais conflitos com a justiça. E tende a cronificar na infância e adolescência. As parafilias mais importantes são, aqui, lá, 8 parafilias típicas e umas 7 não especificadas. Podemos falar que as parafilias são fetismo travestido, exibicionista, voyeurismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, frotteurismo e parafilias não especificadas. Essa aqui é bem interessante. Telefônica, necrofilia, parcialismo, zoofilia, coprofilia, cimasfilia e urofilia. Frank vai desse. Vamos para a parte divertida da apresentação. Pode passar. Vamos falar um pouco sobre essas parafilias. Como se comportam mais ou menos as pessoas. Como eu hablo praticamente da parte diagnóstica, vou pular para não quedar muito tempo depois. Então, os feticismos são as pessoas que têm fetiches de se estimular sexualmente de várias pessoas, generalmente com roupa interior, né, vestidos com roupa de latex, de cuero, como... Alguma vez na vida de vocês podem ter primeira vez, não é? Isso é bem relacionado. A pessoa não se veste assim ou assim justamente só para atrair o sexo oposto, mas sim para se excitar. E necessita desse tipo de vestimenta para ter alguma relação sexual? Sim. Bom, pedofilia. Na pedofilia, a doutora havia falado para nós outros algumas diretrizes relacionadas a que tipo de pedofilia, o que podemos falar sobre ele. Que é justamente atração sexual por niños pequenos. Generalmente, o pedófilo não tem uma preferência sexual entre niños e niñas, na grande maioria. Também pode ser, generalmente, o pedófilo lhe gusta mais niños que tenham abaixo de, não mais que 13 anos de idade, ou seja, de 12 anos para baixo. Aquele pedófilo não tem preferência sexual, generalmente niños menores, por conta de seu domínio. El masoquista sexual. Então, acá, a pessoa, quando está tendo seu acto sexual, necessita ser humilhado, necessita ser forçado a ter um pouco de sofrimento durante o prazer sexual. E acá estão alguns exemplos. Alguns de vocês les gustam hacer isso? Por se acaso, não sei. Sebastián le gusta, eu sei. No, a mí no me gusta, pero bueno. Ah, eu sei que le gusta. Sim. Nosotros temos um exemplo magnífico para você agora. O sadismo sexual. Sim, le gusta que eu sei. Excitação sexual se tem através do sofrimento físico. E uma parte é o sofrimento psicológico, para cá totalmente o sofrimento físico e psicológico infligido à vítima, que pode consentir ou não, como por exemplo, acá. Poderia pôr a foto de Sebastián aqui, não vê? Fetichismo travestido, que é o uso de indumentário de outro sexo para se excitar. Então, generalmente está mais relacionado aos homens que lhe gostam de se vestir de mulher, há as mulheres que lhe gostam de se vestir de homem também.
Não consegui uma fotita sua, Sebastião. Desculpas. Essa parece mujer. Assim, parece mulher, não vê? Sim, em Brasil há muito. Deveria ir para lá para conhecer também. Seguinte. El voyeurismo. El voyeurismo é observar ocultamente as pessoas, por general não conhecidas. Eu não sei se há acá em Bolívia casa de swing, onde várias pessoas estão dentro de uma casa para hacer sexo. Aí? Háblame más que no te escondas. Ay, ¿no ve? No, la frente acá. John, habla para nosotros, John. ¿Ya fuiste? Entonces está aquí. Entonces acá nosotros tenemos el voyeurismo, que es el acto de observar a las personas haciendo sexo. Le cita eso, más que ser el propio acto sexual. Sí. Y el excepcionismo, imagínate a las 2 de la noche, está andando en la calle y de repente un hombre, le muestra todo. Por favor. Así. Eso es excepcionismo. Tanto del hombre como de la mujer. Claro que los hombres tienen un poco más de tolerancia do que las mujeres, pero es diferente. Sí. Y lo froterismo, ¿alguna persona entiende qué es froterismo? Que es la necesidad de la persona rozar su cuerpo y el cuerpo de una otra persona. Así. Y no es solo el pene, es palpar también. En las curvas de las mujeres, hacer el frote en las regiones glúteas de la mujer. En las mujeres hacer el frote en el hombre también. No es solo el hombre y las mujeres. Claro que la gran mayoría son los hombres, pero las mujeres también hacer el frote. Y nosotros acá nos hablamos sobre las típicas. Acá nos vamos a hablar sobre las atípicas también. Empezando con escalotología, que es obtener el placer sexual a través del teléfono. Entonces el hombre habla por teléfono. Le gusta mucho esto. Y la mujer se excita por la línea. Seguimos. Necrofilia, que es la necesidad de hacer sexo con personas muertas. Le excita una chica muerta. Murió una chica ayer. Qué bueno que va para mi necrotério porque posso hacer algo con ella. Y puede parecer feo, ¿no ve? Pero esas personas tienen esa alteración y para ellas les parece muy bien. Segundo, parcialismo. La persona tiene exclusiva, por más de que genital, la persona tiene preferencias por otras partes del cuerpo, como por ejemplo las manos. El pulso, antiguamente en la década, en el siglo XVII, XVIII, cuando la mujer les ponía el pulso, los hombres quedaban malucos. ¿Por qué? Porque era erótico en aquella época, porque las mujeres no exponían mucho su cuerpo, ¿no ve? Y entonces acá tiene el pie, tiene la mano, el pie, que es más normal. La zoofilia, bien, no necesito explicar, ¿no ve? Seguimos. Acá nosotros tres que son muy interesantes. Entonces la coprofilia, que consiste en la instalación sexual, el contacto con las heces, orina, que algunas personas llaman en los Estados Unidos como el golden shower, ¿no ven? Sí, Sebastián es muy enterado de esas cosas, es increíble. Y la crismafilia, que es la utilización de enemas para conseguir la estimulación sexual, como está acá. Claro que no tengo una enfermera para hacer eso, pero son otras situaciones. Entonces acá, como conclusión, nosotros tenemos que esas parafilias nos sugieren que el estímulo, ese tipo de estímulo es una grande gana para los psiquiatras, para los médicos, para la medicina legal, la jurisprudencia. ¿Por qué? Eso acá no tiene una ley que habla que esto es errado. Moralmente sí, pero la ley eso empieza a existir a partir del momento que hay prejuicio para el tercero. Entonces, por ejemplo, a algunas mujeres les gustan ser asfixiadas. Solo que a veces el hombre está tan excitado con la situación de asfixiar a la mujer
que pode acabar sendo algo que não deveria ser. Pode quedar algumas marcas em seu corpo. E as poucas pessoas que aparecem na justiça para hacer um reclamo é porque algumas das vezes a excitação do parceiro hace com que possa molestá-los. Disfunções sexuais. As disfunções são as inibições ou são o aumento dos desejos sexuais. Acá nós temos o ciclo completo da resposta sexual que se divide em 4 partes. Creio que a gran maioria deve ter ligado ao primeiro ou segundo. Alguns, terceiro. E se ligar ao terceiro ou ao quarto, com certeza. Então, nós temos a fantasia sexual com a pessoa que tem a visão. Então, eu miro para ela. Hermosa mulher. Tenho desejo sexual. Logo, quando miro a chica, quando é o homem, eu tenho lá excitação. Para a mulher, ter a obrigação, ¿no ve? Se sente mais integrada com o homem. Logo, quando há as duas partes, tem uma forma saudável, tem a interação entre os dois, temos o ato sexual e depois nós temos o orgasmo, que é a parte mais culminante do prazer sexual. Generalmente o homem tem a estimulação através da ejaculação e a mulher a pressão da vagina em relação ao pene do homem. E a resolução, onde os dois têm a grande relaxação, o homem que estava excitado tem a relaxação total e a mulher tem a relaxação dos músculos da vagina. Disfunção sexual. Então, acá é tudo aquilo que nós falamos agora de forma relevante. Então, nós todos temos o transtorno sexual, excitação, do orgasmo e sexuais por todo. Hiperestesia é quando a pessoa tem uma... Vamos imaginar uma pessoa que tem desejos sexuais normais por uma outra pessoa. Esta pessoa acá tem de uma forma inconsciente e descontrolada muito mais excitação. Nós basicamente temos 2 formas. Através da ninfomania, que é a mulher que por mais que tenha sexo com seu homem, não está satisfeita. E vai procurar outros parceiros para tentar satisfazer suas necessidades sexuais. E nós temos o satirismo, que é a hiperatividade com violência. Está bem? Nós temos a hipoestesia sexual, que é ao revés. Então, se a pessoa com hiperestesia estava muito estimulada, a hipoestesia, a pessoa não tem estimulação ou tem uma hipoestimulação parcial. E acá os critérios vou deixar para depois. Passa lá. Primeiro vamos falar sobre a impotência sexual. O homem, impotência sexual. E a mulher, frigidez. Está bem? Só para ter. O homem, impotência sexual. E a mulher, frigidez. Está bem? Então, incapacidade de lograr uma ereção ou se manter ereto para ter uma relação sexual. 90% dessas pessoas é por ordem psicológica e 10% por conta de causas orgânicas. Então, a impotência, eu não vou perguntar isso, mas generalmente a primeira relação sexual, o homem está tão ansioso porque finalmente conseguiu uma chica para hacer sexo e não consegue, tem impotência sexual. Por quê? Porque as alterações orgânicas e psicológicas são tão grandes que o iniciante não consegue fazer. E a secundária é quando a pessoa é mais viejita, assim como eu, e aí é bastante sexo, está bem treinadito, pero hoje vou sair com minha mulher, vou fazer tudo bem, e chega na hora, hermano, que ocorre contigo?
por algunas alteraciones como estrés, como preocupaciones, o también puede ser por algunas alteraciones orgánicas. ¿Está bien? Los criterios diagnósticos a la incapacidad, la alteración provocando mal-estar generalmente con su pareja, y el trastorno erétil no se explica mejor en la presencia de un trastorno del ego, a una enfermedad médica. Eyaculación precoz. Los niños que son muy apresados también, muy ansiosos, pueden empezar y pueden tener una eyaculación precoz. Y una curiosidad que yo no sabía. La eyaculación precoz no es sencillamente empezar el acto sexual y eyacular. La persona puede se mantener ejaculando durante mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos algunos criterios. Entonces, la primera para entender la eyaculación precoz, aparición de un orgasmo de eyaculación persistente o recorrente en respuesta a estimulación sexual del otro sexo. O clínico sempre tem que entender os fatores que influem na duração da fase de excitação, como a idade, pareja, de repente o niño tuvo uma pareja muito hermosa e não acredita que é muito hermosa e está muito ansioso para empezar o sexo. A frequência que ocorre a ejaculação precoce. E a ejaculação precoce não é devida exclusivamente aos critérios diretos de uma substância, como abstinência de opiáceos, drogas, álcool, entre outras coisas. Frigidez. Então, o homem, impotência sexual, a mulher, frigidez. O homem não consegue ter uma ereção e não consegue manter uma ereção para ter sexo. Em caso da mulher, é a ausência ou diminuição de gozo sexual e incapacidade de origem psicológica para responder adequadamente a uma relação sexual. Então, normalmente, com carícias, o homem llega, a mulher empieza a quedar um pouco mais receptiva ao homem. Para uma mulher com frigidez, isso não ocorre. De uma forma psicológica e uma forma física também. E este rechazo, por conta da frigidez, tem alterações sociais com sua pareja, e na vida sexual e na continuação, às vezes, do casamento, da vida de duas pessoas. Por que pode ocorrer a frigidez com o tempo? O primeiro, por conta da dispareunia, que é e o vaginismo, que é um transtorno consistente da contração involuntária da vagina. Então, a mulher está ela não tem a estimulação sexual por uma ordem psicológica e uma ordem física, e ela tem um rechaço tão grande por el sexo que sua vagina pressiona com tanta força que o homem não consegue penetrar. Por medo, pode ser por conta da dispareunia. 90% por causas psicológicas, 10% por contas orgânicas. Bien. Os critérios diagnósticos, incapacidade, transtorno que pode ser psicológico provocado por dificuldades em relações interpessoais antigas, e transtorno sexual não se explica melhor pela presença de outro agente, que no caso, substâncias ou drogas e outras coisas. Sexualidade mórbida. Há algumas alterações das pessoas que utilizam o sexo de uma forma não convencional. Nós temos a intensidade da excitação sexual, que é ou excessiva, é explicada de uma forma ou excessiva como hiperestésia sexual, ou insuficiente ou insuficiente. A perversão do ato, quando as relações sexuais praticadas com uma mulher é anormal. Então, coito bucal, anal e sodomia. Por quê? A pessoa tem tanto medo de ter, por exemplo, uma infecção sexual, que ela prefere sexo oral ou com alguns foguetes ou com alguns outros objetos para não ter infecção sexual. Del objeto, quando o libido... objeto é quando a pessoa tem preferências por pessoas do mesmo sexo.
Entonces la mujer no quiere tener relaciones sexuales con los hombres y los hombres no quieren tener relaciones sexuales con los hombres. Del medio se observa los individuos la perversión del medio es cuando la persona tiene necesidad de utilizar estimulantes, ropa, objetos, humilhação e essas coisas para ter um ato sexual com qualidade que ele crê que é com qualidade. E a perversão de forma sexual compreende o exibicionismo, ok? Então, as particularidades que distinguem essas coisas é a periodicidade e a suplência. Generalmente a pessoa nasce hoje, depois de um mês nasce novamente, depois de outro mês nasce novamente, tem uma periodicidade. E a suplência é como essa pessoa nasce em todas as vezes que essa pessoa está fazendo, com esse transtorno consegue ser essas coisas. Bom, transtornos qualitativos de sexualidade, nós temos o transexual, que pessoas submetidas a uma operação de cambio de sexo, então a pessoa tem um rechazo completo por el sexo, se siente que é uma pessoa que é um homem em corpo de uma mulher. Então, se eu sou homem, eu me sinto uma mulher não tem pene, mulher tem colo, vou poner, mulher generalmente tem o pelo grande, não vê? Vou deixar os pelos grandes. Eu tenho dó das pessoas que são negras como eu, porque o cabelo é duro, não consegue estar cirurgiando, não vê? E estripa testículos, cria vagina. Tinha uma imagem de uma vagina, mas estava tão feia que não estava muito bem assim para pôr acá. Deveria ter posto. E a mulher, estipação dos peitos, útero, trompas, ovário, tudo que lhe constitui como mulher, se estirpa todo. Travestismo, que é usar prendas de um sexo contrário, sabia? E acá, eu vou ler que eu creio que é muito importante. Fenicelli, que é travestista masculino, adota atitudes de um homossexual masculino que substitui o amor da madre com a identificação com ela mesma, ou seja, como se fosse a madre, e negar-se a reconhecer que a mulher carece de pene. Então, fantasia inconscientemente que a mulher tem pene e identifica como mulher fantasiada. E em travestismo feminino, usa a roupa masculina e a mulher tem a fantasia de possuir um pene. Ou seja, o homem crê que a mulher não necessita de um pene. E a mulher crê que vai crescer o pene a qualquer momento. Transtorno psicossocial em que o sujeito experimenta uma satisfação erótica por vestir-se com roupa de sexo oposto. A homossexualidade, e eu vou ler isso porque não tenho opinião nenhuma sobre isso, então vocês vão falar. Atração sexual hacia pessoas do mesmo sexo. São sinônimos de lesbianismo e sodomia. Segundo a teoria psicoanalítica, a homossexualidade se deve a uma detenção em el desenvolvimento psicossocial ou uma regressão. Consiste em uma satisfação erótica com pessoas do mesmo sexo. Em la atualidade, prevalece a ideia de que os homossexuais não apresentam alterações psicológicas distintas do resto da população, como não são as derivadas da marginalização que se ven submetidos em muitas sociedades. O DSM, aqui ela está falando sobre DSM-4. Em DSM-1 e DSM-2, a homossexualidade era colocado como uma alteração mental. Quanto mais o tempo foi passando, mais a sociedade foi cambiando e foi alterando formas de poner a homossexualidade como uma coisa dentro da sociedade. Sim. Transtorno da identidade sexual. Então, acá, basicamente, o homem crê que é mulher e, independente das outras pessoas pensam, eu sou uma mulher. Vou me vestir como uma mulher e as pessoas não vou sacar meu sexo, não vou fazer nada. Pero minha identidade é mulher e eu quero que a sociedade me aceite como eu sou. Isso é o transtorno de identidade sexual. Acá nós trouxemos alguns critérios que são importantes. Então, o critério em meninos e critério em adolescentes e adultos. Então, primeiro, a pessoa, para poder entender e para poder diagnosticar essa pessoa. 4 razões. Primeiro,
insistências que é de outro sexo. 2. Usar roupas de outro sexo. 3. Preferência a papel de outro sexo como fantasias recorrentes de hacer todo aquele outro sexo poderia ser. Como los niños lavar roupa, colocar vestiditos de su muñeca, hacer essas coisas, e as chicas jogar futebol, brincar com carritos, essas coisas. Atração intensa em participar de hobbies e passatempos do sexo oposto e marcada preferência em companhias de outro sexo. Em los adolescentes é basicamente igual. Pero tentam experimentar los adolescentes e los adultos sempre tentam experimentar as sensações do sexo oposto. Essa é a diferença. Esse todo foi critério A. Critério B, provas de mal-estar por el sexo assinado ou sentimento inadequado e desempenho de rol sexual. Como eu vou ser uma mulher se eu que não consigo ser sexo como uma mulher? Los sentimentos de pele ou testículos são horríveis e as mulheres também, os peitos, a vagina, essas coisas. Terceiro critério, o diagnóstico se apresentará simultaneamente a uma enfermidade intersexual e o transtorno deve produzir um sentimento de mal-estar clinicamente significativo, o que faz com que as pessoas e a sociedade possam afastar essa pessoa. E outras áreas importantes da atividade sexual. Algo muy importante, ¿no? O sea, yo pienso que ha quedado claro, ha sido más gráfico, que se ha entendido. Entonces, algo que nosotros tenemos que resaltar es de que las parafilias o cualquier tipo de trastorno sexual no exime de responsabilidad penal de solo. ¿Ya? No es lo mismo que tener, por ejemplo, esquizofrenia, no es un trastorno mental. El trastorno, o la persona que tenga trastorno mental certificado por un psiquiatra, obviamente va a ser inimputable. No lo puedo enviar a un loquito a la cárcel, con pena privativa de libertad, pero tampoco lo puedo dejar libre. Lo que hago es mandarle a un psiquiatra. Lo mismo que sucede con un menor de 18 años, no lo voy a mandar a la cárcel, lo voy a mandar a una casa de reinserción social o a un correccional, lo que realmente dice. ¿En el caso de un pedófilo? ¿Qué? ¿En el caso de un pedófilo? Igual va a la cárcel. A la cárcel. Por eso, como les digo, a todos los agresores no exime de responsabilidad penal el hecho de que tengan cualquier tipo de parafilias o cualquier tipo de trastorno sexual o expresiones sexuales. ¿Ya? Ellos sí o sí, más al contrario, si son menores de edad o si son mujeres indefensas, tiene su agravante. ¿Ya? ¿Este tipo de parafilias viene de alguna índole genética, de alguna crianza de infancia, o que cuando sean niños hayan visto ese tipo de cosas en la casa? Prácticamente esto es según el entorno social donde tú te vas desarrollando, ¿no? Que no es lo mismo, y se ha demostrado, ¿no? En los cuarteles, por ejemplo, hijos de militares raros son que sean homosexuales, digamos, ¿no? Entonces, pero a ver... O es que también lo ocultan, digamos, porque saben que lo van a matar. O se aguanta, pero no se ve ese tipo. Lo que aquí influye más es el ámbito social donde vos estás desarrollándote. ¿No es cierto? Es por eso que dice lo que es la sexología y ha hablado de la sexualidad. La sexualidad es el tiempo que transcurre desde la pubertad incluso hasta la juventud, donde tú vas a empezar a conocer tu cuerpo y vas a poder decidir qué tipo de sexualidad quieres adoptar, ¿no? Es por eso que llegan algunos a tener desviaciones sexuales. ¿Dónde está el grupo